E uma comitiva de senadores vai, no final do mês, para os Estados Unidos negociar, então, o tarifaço americano. E sobre o assunto, eu converso agora com quem articulou essa missão, o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Muito bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Simone. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Estou à disposição. Prazer é todo nosso, senador. Vamos lá, é mais uma frente, então, para alcançar esse objetivo do Brasil, que é negociar, conversar com parlamentares americanos para tentar voltar esses 10%, quem sabe aí, ou diminuir a taxação sobre produtos brasileiros. Gostaria que o senhor falasse dessa importância desses encontros com esses interlocutores, no caso, os parlamentares americanos. A importância se resume na tentativa que nós estamos traçando de auxiliar, de ajudar, diminuir a temperatura, fazer com que se possa ter um canal mais livre, mais tranquilo, mais sensato, mais equilibrado de diálogo, exercer ao máximo a diplomacia, porque é através dela que a gente vai poder chegar num denominador de entendimento, um denominador comum, e a partir daí fazer com que essa sobretarifa possa ser minimizada ao máximo e ter os tempos que a gente sempre teve no horizonte de prosperidade, principalmente na indústria e no agro. Senador, então o senhor colocando aí, então, é mais um canal, né? Como é que vai ser essa agenda, né, lá em Washington, D.C., para reverter toda esse tarifaço de Donald Trump? Como é que vocês estão programando essas agendas? São quantos senadores? Cada um vai buscar aí um bloco de parlamentares? Já tem essa agenda, reuniões marcadas? Sim, nós estamos já terminando de montar a agenda. Ela tem toda uma institucionalidade a ser percorrida. Nós vamos procurar a nossa contraparte americana, fazer com que os senadores que vão compor a comissão, que são 4 titulares e 4 suplentes, possam também ter uma voz ativa. Muitos deles que foram escolhidos têm interlocuções com senadores americanos. Isso tudo faz com que a gente possa demonstrar para eles, com números, com dados, que essa situação não é só ruim para o Brasil, também é ruim para os Estados Unidos. 3 estados americanos detêm quase 50% das importações de produtos brasileiros: Califórnia, Flórida e Texas. Então, a gente precisa fazer uma interlocução com os representantes desses estados, porque eles devem estar sendo demandados pelo setor de cada um respectivo, e fazer com que todo mundo possa entender que essa medida é uma medida de perde-perde. Nós temos que fazer o diálogo, a diplomacia, para reverter uma situação como essa. Pois é, a gente acabou de mostrar aqui, né, senador, o presidente Donald Trump falando novamente, né, das tarifas que vão ser impostas, então, 1º de agosto. Perguntado anteriormente, né, em outra oportunidade, ele falou, perguntado, né, por que tem essa taxa para o Brasil? Ele falou, porque eu posso. Enfim, é um cenário difícil diante aí de um governo que chega, né, colocando taxas em todos os países. A gente estava com 10%, pulamos para 50%, não se sabe se vamos conseguir reverter, a intenção é essa, tanto que tem um comitê interministerial discutindo essas soluções para mitigar o impacto nessa busca de negociação. A gente tem aí o senhor falando em relação a essa missão dos parlamentares para conversar com os norte-americanos, com os deputados parlamentares norte-americanos, ou seja, mas fica um pouco difícil diante de um governo que se elegeu com esse discurso, né, de praticar essas taxas, o Trump falando, né, que 100 bilhões de dólares foram arrecadados, não é? Enfim, é uma situação difícil, mas vamos lá, a gente vai tentar reverter isso. Mas gostaria que o senhor falasse diante de um Donald Trump cada vez mais incisivo, né? Falando do Brasil, citando aí o governo anterior, o governo Bolsonaro, colocando essas questões políticas, mas eu tenho ouvido aqui muito, o senador, que por trás disso é um pano de fundo, por trás disso tem aí as questões comerciais. Como é que o senhor avalia? Bom, muita incerteza, né, paira no nosso pensamento.
no nosso juízo. E como que a gente consegue decifrar tudo isso? Dialogando, conversando, indo atrás. Vamos atrás, sim. Vamos fazer a nossa parte. Buscar com que os números que a gente tem estudado, que estão aqui, estado por estado, mostram e provam que essa relação é muito mais proativa, propositiva para os Estados Unidos. Eles também vão perder bastante com isso. Eles vão sentir isso. A partir do momento que eles afetam a nossa exportação de carne, eles vão ter menos carne para fazer o hambúrguer deles, que é o que eles usam a nossa carne para isso. O suco deles, que é o suco de laranja, 70% sai daqui do Brasil. Então, tem muitas coisas que a gente pode colocar na mesa para esse pessoal refletir e fazer o entendimento técnico de que essa medida é uma medida perde-perde. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, com o MDIC do Geraldo Alckmin, vice-presidente, sempre procurando somar forças no sentido de vencer essa barreira e esse obstáculo. A nossa pretensão não é invadir a área de ninguém. O que a gente quer é um canal a mais que a gente possa abrir de compreensão, de entendimento, de conciliação. E é isso que nós vamos fazer. Mostrar, eles dependem muito do café, não é? Não existem outros players aí para buscar tão rapidamente, porque contratos já foram fechados, não é? Com os nossos produtores aqui, os exportadores de café, ou seja, uma situação difícil, tanto para o café quanto para o suco, o senhor colocou aí, pescado, não é? O senador Abieck, lá de Mato Grosso, falando, né, em relação ao Mato Grosso do Sul, seu estado, aí, importadores de carne saíram das compras e frigoríficos também já paralisando aí a produção de novas remessas, arroba do boi gordo, não é, senador? Pressionada desde a semana passada. A gente já sabe que a tonelada aí já está em $8.400, ou seja, uma situação difícil para todos os setores, mas também, como o senhor falou, vai pesar também o lado de lá, não é? É verdade. A nossa intenção, Simone, é justamente essa, fazer a busca do entendimento, mostrar tecnicamente que isso está equivocado. A maior organização empresarial do mundo, a US Chamber of Commerce, já emitiu uma carta para a AmCham Brasil, que é a Associação dos Empresários Americanos, no sentido de se unir e mostrar para o governo americano, através da interlocução que eles têm com o próprio presidente Trump, que esse é um equívoco. Então, enquanto a gente pode, com esperança, tentar reverter isso, vamos cada um fazer a sua parte. O que não pode é essa instabilidade, essa imprevisibilidade, essa situação instável que recaiu sobre o produtor e o empresariado brasileiro. É verdade. Para a gente já finalizando aqui, aproveitar que o senhor citou a AmCham Brasil, e eles colocam, né, 6.500 pequenas empresas lá dos Estados Unidos dependem e muito aí dos produtos aqui do Brasil. Senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, muito obrigada pela essa conversa aqui com a gente. Mais novidades quando essa missão sair, não é? Agora no final do mês, traz para a gente atualizar aqui o nosso telespectador. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Simone, estou sempre à disposição. É um prazer fazer essa interlocução com todos vocês. E o